Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pedro, Horácio e Rodolfo chegaram ao presídio e foram informados de que Helena não poderia receber visitas. Rodolfo mostrou suas credenciais e então foi autorizado a entrar. O carcereira não permitiu que o Horácio ou o Pedro o seguissem. Ernesto sinalizou para um carro de polícia e disse aos policiais que Nicolas havia desaparecido quando recebeu um telefonema. Ele descreveu Nicolas e o que ele estava vestindo também. O policial com quem Ernesto havia falado ligou um alerta Amber e saiu. Ernesto se virou e viu um menino com a mesma camisa que Nicolas usava naquele dia, mas não era seu filho. Ele se desculpou com o pai da criança e quase desabou perto de um banco. O policial então o ajudou a se levantar. O Rodolfo disse a Pedro e Horácio que Helena estava na cela de castigo por causa de uma briga. Pedro ficou chocado, pois Helena não era uma pessoa violenta por natureza. Horácio e Rodolfo o fizeram entender que há violência frequente nas prisões e ele ficou feliz em que Helena se defendeu. Horácio também contou que ensinou boxe desde que ela era uma criança. Pedro ficou surpreso, porém satisfeito. Camila, a assaltante de banco, contou a ela de suas outras companheiras de cela o que aconteceu. Mas elas concordaram que é melhor Helena estar na cela de punição do que na enfermaria. O terceiro voltou para avisar que Rita estava a caminho. Rita fez o que parecia uma ameaça. A resposta foi que ela faria com que a nova garota soubesse quem é a chefe por lá. Rita então bateu levemente na testa de Camila e então deu uma cotovelada em quem as avisou. Ernesto conversava com alguém na delegacia mais próxima, dizendo que Nicolas estava perdido, pois não saberia onde ir e tinha apenas 6 anos. O policial comentou que Ernesto havia se distraído com um telefonema, o que foi confirmado pelo policial que estava então no local. Ernesto interpretou isso como uma acusação de negligência e acabou então levando Ernesto a acusar Pedro de tê-lo levado. Ele relatou isso de volta à tentativa de fuga de Helena. Samuel estava trabalhando em seu laptop na mesa e Esther estava cozinhando quando houve uma batida na porta. Era a polícia com um mando de prisão para então Pedro, que foi acusado de sequestrar Nicolas. A garota bagunçou o cabelo de Nicolas e passou um pouco de sujeira em seu rosto antes de se aproximar de um jovem casal em uma lanchonete com uma parede aberta para a calçada. Ela, educadamente, implorou por 5 pesos para que ela e o irmão mais novo pudessem comer. O jovem casal lhe deu os sanduíches que acabaram de ser servidos. Eles agradeceram educadamente e foram embora. Pedro e Horácio ainda estavam fora do reclusório. Esther ligou para Pedro para dizer que a polícia estava na casa deles e que ele estava sendo acusado de sequestrar Nicolas. Ela também explicou que ele havia desaparecido e ainda não havia sido encontrado. Atrás dela, Samuel conversava com os policiais uniformizados. Esther também disse a Pedro que precisava ir à delegacia de Bendito Juarez para prestar depoimento. Ele disse a ela que estaria ali. Disse também a Horácio e disse que tinha que ir. Rodolfo saiu do prédio. Eles não tinham permitido que ele então pudesse ver Helena. Horácio disse que precisava ir com Pedro. Helena chorou na sala do diretor, dizendo que Nicolas tinha leucemia e precisava de seus medicamentos na hora certa. Ela também implorou que o encontrasse.
um policial, a paisana, perguntou se havia algumas informações úteis, com o nome de seus amigos ou onde ele gostava de ir. Ela disse a ele que Nicholas não tinha muitos amigos, mas ele tinha apenas 6 anos. Ela culpou Ernesto por isso. Esse é um dos seus planos para me deixar infeliz, porque ele sabe que vou morrer sem meu filho. O homem perguntou a ela por que Ernesto faria isso, e ela respondeu que Ernesto não é o verdadeiro pai de Nicholas. O menino foi adotado. O homem que ela estava acusando é o pai biológico de Nicholas, e ele está fazendo isso para machucá-lo também. Ela então implorou que ele encontrasse Nicholas, porque essa era a única coisa importante para ela. Ela implorou novamente que o encontrasse. Os 2 homens olharam para ela como se ela estivesse enlouquecido. Shema chegou então ao seu esconderijo com um saco de doces que podiam então ter vendido. Ele notou Nicholas, que disse que ele fugiu de seu pai. Disse que queria encontrar Pedro, que trabalhava na Nelson Turbina. Shema disse que eles encontrariam aquele lugar no dia seguinte. Nicholas de repente sentiu muito frio. A garota então colocou uma manta sobre ele e apapou seu rosto, dizendo que ele estava com muito calor. Nicholas disse a ele que precisavam de medicamentos porque tinha leucemia. Pedro, por sua vez, conversou com o mesmo policial de plantão do Ernesto, contando-lhe que estava na prisão feminina desde as 6 da manhã. Rodolfo, advogado, defendeu-se dele como seu advogado, dizendo ao policial que os 3 estiveram juntos esse tempo todo e que ele e Horácio eram testemunhas. Pedro disse que Ernesto era o responsável por tudo isso. O policial da recepção disse para lhe acalmar e que estava livre de qualquer acusação. Mas ele tinha que entender que eles precisavam seguir todas as linhas de investigação. Ele então pediu uma foto de Nicholas e Horácio deu a ele a que estava em sua carteira. Rodolfo perguntou se podia ver as declarações de Ernesto e o policial disse que ajudaria. Então, acontece que o telefone de Pedro tocou e ele perguntou se poderia atender. O policial da recepção disse que sim. Você está livre? Por sua vez, era Helena ligando para ele do telefone fixo do escritório do diretor da prisão. Pedro se desesperou ao ouvir então Helena chorando. Ele tentou garantir a ela que estavam procurando por Nicholas. Quando ele encerrou a ligação e disse a Horácio que ela estava bem, Horácio então o abraçou como um filho. Ernesto e seu advogado estavam em um café. Ernesto estava nervoso com Nicholas. Seu advogado, por sua vez, disse-lhe que teriam que esperar informações da delegacia sobre o depoimento de Pedro. Ernesto discursou sobre o envolvimento de Pedro na tentativa de fuga de Helena. Então, o telefone de seu advogado tocou. Foi a delegacia. Eles então saíram do café. Nelson foi até Esther para dizer a ela que toda a sua equipe estavam o procurando. Esther mostrou a ele a foto que Samuel postou e eles correram para ir ao parque onde Nicholas foi visto pela última vez. Na delegacia, o policial da recepção entregou a Ernesto uma cópia do posto da alerta Amber. Seguiu-se em confronto entre Ernesto e Pedro, que o chamou de estúpido por lançar a acusação contra ele. É sua culpa que meu filho esteja perdido, disse ele. Ele não é seu filho, ele não é seu filho. Tudo isso não teria acontecido se você não tivesse se casado com minha esposa. Disse então Ernesto a Pedro. Pedro então entrou em um soco com ele. Ernesto se esquivou. Os 2 começaram a brigar por Helena, envolvendo também Nicholas nessa discussão. Tudo que Pedro fez foi amar então Helena. Tudo que Helena fez foi amar Pedro. E tudo que Ernesto fez foi fazer um inferno sobre tudo isso. Então há um banho de sangue. Eles trocam palavras desagradáveis, enquanto eram então separados. Ernesto foi para casa e gritou pela empregada. Ela então disse a ele que não havia notícias nem telefonemas. Seu telefone tocou e era a Irene, que acabou de ver a foto online. Ele disse a ela que Nicholas havia desaparecido quando ela ligou para ele no parque.
Não teria acontecido se ela não tivesse distraído com seus telefonemas incômodos. Ela disse a ele para não tentar colocar a culpa nela. Ele pode ter silenciado o telefone um momento depois que ela não ouvisse sua ansiedade. Mas, quando ela se ofereceu para ir à sua casa, ele gritou para que ela não o fizesse. Ela não podia ficar no telefone porque André estava do outro lado da porta. Assim que ela encerrou a ligação, André entrou em pânico com a falta de Nicolas. Horácio foi para casa, o Rodolfo com ele. Mônica também estava preocupada com Pedro, mas garantiram-lhe que estava tudo bem a salvo. No caminho, chamaram Eduardo para envolvê-lo. Rodolfo disse que o depoimento de Ernesto o abriu para uma possível acusação de negligência que pode trabalhar a favor de Helena. Pedro estava com Eduardo, que tentava então obter informações de câmeras de segurança, mas não deu resultado. Pedro então especulou que Nicolas fugiu após ouvir a mensagem gravada de Helena, que eles haviam pensado nas mentiras que Ernesto lhe contou e acabou então fugindo, possivelmente para procurá-lo no trabalho. Eduardo então tirou um mapa e eles traçaram possíveis rotas que Nicolas poderia ter seguido.